Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Ative Podcast, hoje com uma convidada super especial, você com certeza já viu na thumb, já viu no título desse vídeo. Ela que é até difícil falar tudo que essa convidada é, porque ela é mãe, empresária, mentora, designer de interiores, é uma curiosa por natureza, por isso que ela vive tanta coisa legal. Ela que me ajuda muito com relação à agenda, ela é minha aluna e minha mentora, por isso talvez esse seja um dos episódios mais legais. É um privilégio ter alguém que já caminhou comigo aqui, aprendendo comigo e me ajudando demais, gerando transformação na minha vida prática. Bia Muniz, que prazer ter você aqui. Esperava por esse episódio há muito tempo, que bom que a gente conseguiu fazer acontecer. Tiago, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro participar de podcast, porque eu adoro me comunicar. Sim. E me comunicar melhor é algo que eu venho aprendendo muito com você. E estou muito feliz por esse bate-papo. Que legal. Tudo que a gente vai conversar hoje. Que bom que a gente está vivendo isso. Bia, antes da gente falar de qualquer coisa a nível de trabalho, mercado, enfim, sobre arquitetura, design de interiores, Bia, você é de Niterói assim como eu desde sempre? Eu acho que nem nas nossas aulas eu te perguntei isso. É desde sempre aqui de Niterói? Como é que é a tua história aqui na cidade? Desde sempre. Apesar de eu ter nascido no Rio, mas sempre fui moradora de Niterói. Sim. E sempre circulei. Morei um período em São Paulo durante um ano, né, para estudar. Mas sempre fui de Niterói, eu amo Niterói, até assim, meus clientes que eu atendo no Rio, eu acabo vendendo muito Niterói para eles, porque eu gosto muito daqui. Como uma boa niteroiense, está bem acostumada também a paisagens maravilhosas, daí vem muito do que você vibra e vive, que é o lifestyle também, de se conectar com a natureza. Eu sei que você se exercita muito e eu quero te perguntar, Bia, hoje, quais são os pilares que têm norteado a sua vida para equilibrar a vida pessoal com a profissional? O que você não abre mão? Como é que você tem colocado as suas prioridades na mesa hoje para viver a Bia Muniz CPF e a Bia Muniz CNPJ? Olha, uma coisa que eu sempre falo, principalmente, né, para quem é aluno meu sabe disso, eu falo muito disso no meu Instagram também, que eu não separo vida pessoal da vida profissional. E isso veio forte para mim depois da maternidade, porque antigamente eu separava e eu entendi que não funcionava esse separar, né? Porque principalmente quando você faz o que você ama, né? Eu amo o meu trabalho e durante muitas vezes eu trabalhava muito mais do que vivia ali o social e tinha aquele peso do separar. Então, quando eu entendi que não é separar e que eu posso mesclar dentro da minha agenda uma atividade pessoal no meio da semana, né? Como acompanhar minha filha em alguma atividade, ou fazer yoga 10 horas da manhã, ou dar um mergulho na praia, isso não interfere na minha vida profissional. Porque eu mesclo ali na minha agenda, que eu sempre falo, uma agenda estratégica, e não me pesa, sabe? Sim. E eu acho que a gente precisa, uma coisa que eu trago muito é trabalhar por blocos, porque a gente precisa ter esse equilíbrio ali, porque senão a gente fica muito tempo mergulhado numa atividade só, para nossa parte cerebral não funciona. Então, por isso que eu misturo muito vida pessoal e vida profissional nos blocos de trabalho da semana. Vai ter domingo que eu vou estar trabalhando, vai ter quarta-feira que eu vou estar na praia, porque para mim é uma coisa contínua, assim, né? Perfeito, eu lembro de ter visto uma palestra sua, inclusive a gente montou essa palestra junto, e eu gostaria de te dar a oportunidade de contar isso para mais pessoas, que é essa grande virada de chave do profissional com o pessoal. Uma história que me marcou muito foi quando você se pegou trabalhando num momento muito pessoal da maternidade, você teve aquele choque de realidade, não foi? Sim. Caramba, o que eu estou fazendo? Nesse momento eu deveria estar vivendo algo específico aqui, eu estou preocupado com o trabalho. Como é que foi isso? E imagino que isso tenha te ajudado também a entender essa questão do CPF e CNPJ. Minha filha hoje tem 8 anos, né? E antes dela eu já tinha um escritório há 13 anos mais ou menos, trabalhando bastante. E eu não separava isso, então eu tinha que ir até o final, eu tinha que estar naquele momento, eu tinha que entregar tudo, muito mais. Teve um período que eu trabalhava montando exposições cenográficas e eu virava, assim, teve uma que eu fui fazer as contas, eu já estava 27 horas ali dentro do espaço montando, em pé, andando pra lá e pra cá. E era uma loucura, só que eu era muito mais nova, né, aguentava isso com muita facilidade. Quando eu engravidei,
vinha muito na minha cabeça, até porque eu empurrava muito a maternidade para frente, porque eu falava, gente, eu não dou conta do trabalho. Como é que eu vou encaixar uma criança na minha rotina? Porque eu separava exatamente, né? Não, aqui é trabalho, aqui é vida pessoal. E aí isso não vinha na minha cabeça de como eu ia encaixar, né? E foi aí que no dia do parto, a gente foi pro hospital, foi um parto programado, porque ela também não vinha, nada de parto, eu queria parto normal e ela não vinha, e aí meu médico falou assim, olha, não podemos passar mais dessa semana, vai ser quarta-feira, e aí você só decide se você quer induzir ou se você quer cesárea. Eu falei, não, eu quero fazer indução, porque eu queria muito um parto normal, porque eu já tinha trabalhado na área de saúde e eu sabia da importância do parto normal ali para ambas, né? Principalmente para a imunidade. E aí ele falou, tá bom, você chega às 6 horas da manhã no hospital, a gente vai fazer a medicação, 8 horas da noite, provavelmente o parto vai acontecer. Falei, de 6 às 8 da noite, o que eu vou fazer nesse tempo? Vou levar meu computador, porque eu tenho que terminar uma planilha. Caramba. Né? Era um cronograma que eu tinha que entregar de uma obra que estava finalizando. Vou trabalhar nesse meio tempo. Olha que loucura, né? Porque, gente, eu já era para eu ter parado uns 3 meses antes e curtir ali a gravidez, a montar quarto. E eu não quero trabalhar. Mas isso vem muito, né, de algo que eu também estou estudando bastante, né, que é a neurociência, é comportamental. Então, na minha cabeça, eu precisava trabalhar. E aí, esse precisar trabalhar não tinha uma organização. E quanto mais eu trabalhasse na minha cabeça, no meu inconsciente, é que eu estava dando conta. E que eu não dependia de ninguém, eu poderia dar conta de tudo sozinha. Então, isso era um conflito muito grande, né? E aí, a gente teve um problema na indução, né? Eu tive um descolamento de placenta, minha pressão foi a 23, eu precisei fazer um parto de emergência, foi uma loucura. E por muito pouco a gente não passou daqui para outra, né? Por muito pouco mesmo não morremos. Ela foi para coma induzido e eu fui pro CTI. Nós fomos para CTIs separados, né? Eu fui pro CTI para observar o coração e monitorar, porque eles precisavam controlar ali para eu não ter um AVC por conta da pressão. E a Alice, ela precisou ficar em coma induzido porque ela nasceu desacordada por uma questão ali do parto em sofrimento, né, descolamento de placenta e tudo mais. E aí ela precisou ficar em coma induzido durante 24 horas, um pouco a mais, para recuperar ali toda a parte cerebral, a parte de respiração. E aí depois eles foram aos poucos tirando ela ficou no CPAP, incubador e tal. Ela ficou ao longo de 10 dias. Eu fiquei 4 dias no CTI, depois mais 2 dias dentro do hospital, que eu consegui ficar lá para ficar com ela. Depois, os outros 5 dias, eu fiquei indo com ponto, com tudo mais. 7 horas da manhã que abria o CTI, eu já estava na porta lá para entrar e saía às 11, eu passava o dia inteiro sentada ali. Então, isso trouxe para mim um chacoalhão da vida, assim, calma aí, não é esse ritmo que você precisa ter, né? Aí, por várias vezes na minha vida, vem muita história de qual é o sentido da vida para você, né? Então, até que a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, que eu vivenciei ali uma experiência, né, antes mesmo da arquitetura, que foi trabalhar dentro de um hospital e enxergar exatamente pessoas de níveis diferentes com o mesmo final. E aí, qual é o sentido da vida, né? Você precisa ter esse ritmo louco de trabalho para pagar conta, para ganhar dinheiro, mas e aí? E o outro lado, né? Tem que ter um equilíbrio, você tem que ter ali a sua saúde, estar com a família, viajar, né? Aproveitar o que você está construindo de trabalho. Então, isso mexeu muito comigo e a partir dali eu resolvi que eu mudaria meu formato de trabalho. Sim, a gente conversando nos bastidores, é interessante como que a gente se conecta. Você falou, Thiago, sempre fui muito curioso. Então, gosto de ver coisas, gosto de estar sempre ativa. Talvez daí venha um pouco dessa sua necessidade na época de estar sempre fazendo, trabalhando. E a vida é um grande aprendizado. E o nosso aprendizado nos ajuda a ensinar alguma coisa para o próximo. Então,
Tenho certeza que essa história vai inspirar e talvez corrigir algumas pessoas também que estão assistindo. E por falar em inspirar, você me inspira muito no seu modelo de negócio, no carinho que você tem pela própria profissão, mas eu queria saber de onde vem, eu quero saber de onde vem o design na sua vida, porque hoje você sempre fala com muito orgulho sobre design de interiores, além de mentor, eu sou design de interiores, eu trabalho com obra, com projetos, e eu quero saber de onde vem. Desde sempre foi uma paixão, você descobriu isso já na juventude, como é que é? Não, é curioso isso, porque eu, assim, a infância inteira sempre gostei de brincar de casinha, né? Muito mais do que de mãe, né? De boneco, bebezinho. Entendo. Eu gostava ali da Barbie porque ela tinha a casa dela completa. Sim. E eu organizava a casa da Barbie toda setorizada. Ela tinha entrada, e tinha piscina da casa, tinha garagem, tinha sala, tudo setorizado. Adorava miniatura de mobiliário. Então, gostava muito de ir a museu, gostava muito de exposições. Todo restaurante que eu ia, eu queria conhecer o banheiro para ver a decoração do banheiro. Então, isso era algo que era natural meu. Gostava muito de desenhar, fazia curso de desenho, fiz vários cursos de desenho. Sim. Só que eu não conectava isso a uma vida profissional. Primeiro que eu não conectava a arquitetura, para mim a arquitetura era algo muito distante, porque eu não tinha ninguém, assim, com exceção de uma vizinha minha que era mais velha, ela fazia faculdade de arquitetura e eu ia para casa dela tomar banho de piscina. Okay. Eu devia ter uns 8 a 10 anos de idade e eu via ela na prancheta, como eu gostava de desenhar, aquilo ali me chamava atenção, mas não conectava uma vida profissional, né? Ninguém da minha família era da área da construção, era todo mundo, a minha mãe era do mercado financeiro, meu pai foi empresário durante muitos anos, mas ele faleceu, eu era muito pequena, eu tinha 3 anos. Então, eu não conectava isso. E eu escutava muito da minha família que eu precisava garantir minha aposentadoria. Então, um CLT para mim era mais fácil porque teria uma aposentadoria. Um concurso seria melhor ainda. Então, quais são as áreas que vinham na minha cabeça? Direito, medicina, né? Não vinha arquitetura. Arquitetura era o quê? Era alguém viajando, era alguém... Eu não via assim, uma empresa com arquiteto, né? Era todo mundo autônomo. Então, Dá pra dizer que você, mesmo sem saber, não é que minimizava, mas colocava sempre na gaveta os seus dons e talentos ali, porque não imaginava como poderia monetizar aquilo? Era mais ou menos nesse sentido? Thiago, não passava nem pela minha cabeça que o hobby poderia estar conectado à profissão. E hoje eu vejo que ele precisa estar conectado, porque senão você trabalha forçado. Sim. Você não sente o prazer em trabalhar. Então, quando você conecta o hobby à sua profissão, você trabalha sem sentir, né? E aí você tem que ter o cuidado de não exagerar no trabalho. Sim. Mas você trabalha com prazer, né? Então, mas isso não conectava. Eu lembro que eu fiz com 16 anos, eu fui fazer aquele teste vocacional, né? E aí, óbvio, né? Claramente, hoje, então, que eu estudo muito essa questão do comportamento, o que deu no meu teste vocacional? Trabalhar com ecologia. Sabe o que eu fazia na época? Trilha. Eu fazia trilha, Sim. Eu participava de um grupo na escola que a gente fazia remo, fazia trilha, era esporte de aventuras. Então, assim, naquele momento, qual era o meu comportamento? Né? Era óbvio que iria dar algo voltado para essa área. E realmente não era nada, não tinha nada a ver. Assim, acho que pincelou alguma coisa ou outra de criatividade, sabe, no teste vocacional. Mas aí quando minha mãe falou assim, quer ecologia? Não, aí tá errado isso daí, não vai fazer isso não. Aí era aquela, não, concurso, tem que ser concurso. E aí eu falei, então acho que eu vou fazer medicina. Mas também por influência, porque eu estava terminando a escola e os pais de uma melhor amiga minha eram enfermeiros e teve uma influência ali, a gente foi fazer um curso de auxiliar de enfermagem, porque minha mãe também falou o seguinte, não, você vai fazer medicina, mas você está estudando para passar para medicina? Será que você vai se adaptar? Porque é aquela questão, né, muito nova para entrar numa faculdade achando que pode ser a faculdade, né? Sim. Quantos anos, mais ou menos? Perdão? 17 anos. 17 anos. E aí ela falou, faz um cursinho antes da área de saúde para ver se você vai se adaptar a ver sangue, a cuidar dos outros e tudo mais, né? E dito e feito, fiz.
amei trabalhar na área de saúde, mas no final do curso ali, eu já fazendo estágio e tudo mais, eu falei, não é pra mim, porque eu não soube lidar com alguns questionamentos de comportamento mesmo, né? A pessoa, que foi que eu falei, a pessoa trabalhou a vida inteira e tá aqui na hora da morte, fechando a vida dela, o ciclo dela. Qual o sentido disso? Algumas pessoas que a família tinha abandonado, outras pessoas a família em cima, muitas histórias diferentes, e eu observando aquilo tudo ali como comportamento, e eu falava, gente, qual é o sentido da vida? Aquele ali trabalhou muito, aquele ali trabalhou nada, aquele ali foi ruim, aquele ali foi bom, e estão um do lado do leito do outro, né? Dependendo da minha pessoa para dar comida na boca, para dar um banho. E isso mexeu muito com a minha cabeça. E eu falei, cara, eu não quero trabalhar nessa área. Mas isso trouxe para mim um olhar muito diferente, principalmente para a parte comportamental. E para isso, para saber lidar, fazer leitura da pessoa, né? O que aquela pessoa ali está querendo me falar? Porque na enfermagem tinha muito disso. Você precisa entender o que a pessoa está falando. Será que ela está com dor? Se ela não está com dor? Será que ela quer uma atenção, não quer uma atenção? Então, dali a gente já testava fazer a leitura da pessoa. Sim, eu vou voltar nisso aí já quando a gente falar de design de interiores e projetos. E aí, como é que eu cheguei na arquitetura, né? Eu desisti disso daí, fui para outras áreas, passei por administração, passei por direito, e não era ainda o que eu queria, não é o que eu queria, até que eu fui comprar umas cerâmicas que eu pintava quadro, pintava cerâmica para vender, porque eu já tinha feito vários cursos de desenho. E uma pessoa aleatória, que eu nunca tinha visto na vida, me falou da faculdade de design de interiores que estava abrindo aqui em Niterói. E eu vim conhecer. E aí eu falei, nossa, é isso que eu gosto, porque tem tudo a ver com o meu repertório de vida até aqui. Aí eu já tinha uns 20 anos, foi em 2019 para 2020. Né? 2020, eu estava fazendo 20 anos. Aí eu fiz design, e aí depois me formei, fui fazer cenografia. Aí fui morar em São Paulo, estudei dentro do Museu de Arte Moderna, fiz a minha formação em cenografia lá, voltei para o Rio e entrei para arquitetura, fiz na Bennett arquitetura. E arquitetura é algo que eu larguei no final, né? Não me formei. Então é algo que é uma pendência que tem na minha vida. Pretende voltar para concluir e fechar essa página, sim. Mas é algo pessoal, tá? Sim. Não é algo que me faz falta profissionalmente. Ótimo ponto. Ótimo ponto. Então, uma questão pessoal de voltar e concluir, fechar uma página para não deixar uma ponta solta ali. Para não deixar uma ponta solta, porque assim, eu tenho na arquitetura, eu gosto muito de arquitetura, muito, muito. E eu tenho na arquitetura, eu acho que é algo pessoal mesmo, assim, comigo, sabe? Desde sempre, assim. Eu lembro eu criança, numa referência, né? Veio uma exposição do Rodin, foi a maior exposição do Rodin que veio para o Brasil, veio para o CCBB. E eu devia ter uns, acho que 7, 8 anos. E minha mãe me levou para ver. E eu lembro que nós ficamos 2 horas do lado de fora, uma fila rodando o CCBB para a gente entrar para ver a exposição. E aquilo me marcou demais. Anos depois, primeira vez que eu fui a Paris, eu já com 32 anos, acho. Primeira vez que eu fui a Paris, eu fui no Museu do Rodin, e quando eu olhei para aquelas peças, para aquelas esculturas, veio a memória total da minha infância, né? Então, o quanto que isso conecta, né? Claro. E eu falo, então tá aí, ó, a arte, porque a arquitetura fala muito, né, de arte, de tudo, muitos assuntos da arquitetura. De fato, como que é importante criar memórias também nos filhos. Não tem tanto a ver com o tema, mas olha que interessante. Sua mãe te levou, talvez ela não fazia ideia do marco que seria isso na tua vida. Não fazia E ideia. essa memória afetiva no futuro, de uma viagem para fora, lembrar do que você viveu. Como que os pais, eu não sou pai ainda, mas eu percebo o quanto que eu fui influenciado pelos meus pais sem eles saberem na questão comunicativa. Alguns alunos me perguntam, Thiago, como é que você tem a facilidade de improvisar, você senta já conta uma história? E é claro que tem muita técnica para isso, eu ensino e tudo mais, mas é inegável que a minha capacidade de contar uma história, contextualizar, vem de sentar nas mesas de almoço e de repente alguém falar assim, caramba, vivi uma coisa ontem que você não tem ideia, aconteceu isso, isso, isso. Imediatamente alguém falava assim, caramba,
Mas isso aí você era pequeno e nem lembra. Lembra, falando que a gente foi lá e começava a contar a história. Então, eu acredito que os pais têm uma responsabilidade muito grande nessa construção de quem o filho vai ser, de achar o potencial que está por trás. Totalmente. Porque, assim, toda a parte neurológica nossa, né? A gente tem durante 7, 8 anos uma construção do que a gente vai se tornar, né? Então é uma fase muito importante pra gente trazer ali boas memórias. Por isso que eu tento levar minha filha para participar de muita coisa da minha vida profissional. Ela tá presente em praticamente todos os eventos comigo. Então ela vai às festas, ela vai na obra, ela vai em loja comigo, ela vai nas viagens de premiação. Eu fui agora para a Feira de Milão e levei ela. Legal. E ela conversando com todos os arquitetos que ela já conhecia, e ela vibra com isso, né? Então isso é muito importante, de colocar ela para viajar e tudo mais. Porque na parte cognitiva nossa, é um desenvolvimento, é uma formação ali muito importante dessa fase que vai ajudar. Então assim, tem a parte do dom e tem a parte do que a gente vive. O que vai influenciar na gente lá na frente. E essa semana, numa aula da minha pós, a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre o estilo musical nosso, que é formado nos 16 anos. Então, o que você escutava nos seus 16 anos? Olha só. Que vai fazer, ele vai traçar ali um perfil musical pro resto da sua vida. Então, às vezes, quando você escuta, eu escuto algumas músicas de festinhas, quando eu ia, e que me vem uma emoção, uma alegria muito grande. E isso está totalmente conectado na nossa atividade cerebral ali, do que a gente construiu naquela etapa, que era uma etapa importante de desenvolvimento. Maravilhoso, maravilhoso, Bia. Eu quero, para não deixar passar, eu tô com isso na cabeça, você comentou sobre a área da enfermagem, sobre como é importante ouvir o outro para entender a dor que talvez essa pessoa nem saiba comunicar. Você precisa entender da pessoa, o sentimento, o que está por trás. E eu sei que uma das coisas que você já comentou comigo em aula é que para você exercer um bom projeto, entregar um bom projeto para o cliente, você tem que escutá-lo, porque às vezes ele não vai conseguir te explicar nem o que ele quer. Então você tem o trabalho de ser uma boa profissional de design, de projeto, mas você tem que ser uma boa profissional de conexão humana. Até que ponto seus projetos são definidos com base no que você ouviu do cliente e até que ponto vai no que ele não falou, mas você percebeu? Você consegue fazer essa distinção? Muito, porque a gente tem técnicas para a gente tirar do cliente exatamente o que a gente precisa para projetar. Então, eu projeto muito por sentimento, né? É claro que eu vou usar ali a parte técnica de ergonomia, circulação, né? Que o cliente não precisa participar dessa parte. Quando o cliente me contrata, ele está contratando uma realização de sonho dele. E às vezes são situações que não passa nem pela nossa cabeça, de algo que está conectado à infância dele. Caramba. A infância dele. Então, às vezes a gente pega vai fazer um quarto de criança. O pai e a mãe já vem com o quarto pronto na cabeça. Aí você vai conversar com a criança, não é nada daquilo que ela quer. Porque o quarto não é da criança, o quarto são dos pais. Sim. E aí eu sempre falo, olha, quando eu for fazer a parte da entrevista sobre o quarto infantil, eu quero conversar só com a criança. Então eu sento na altura da criança, olho no olho dela e começo a conversar sobre o que ela gosta. E aí é claro que eu vou trazer a técnica ali, o que deve ter ou não deve ter de estímulo dentro daquele quarto, né, para o desenvolvimento dela. Mas é muito importante a gente entender. Então, assim, quando eu falo que a parte de briefing, que é muito importante da gente, quando a gente faz com o cliente, eu não posso mandar um questionário para você. Você não vai se expressar através de um questionário ao ponto de eu acertar o seu projeto. Por que tem gente que fala assim, nossa, meu projeto, esse cliente teve 10 revisões de projeto. Agora eu acabei de receber uma pergunta aqui de uma proposta que está na rua. Quantas revisões eu tenho direito? Eu falei, infinitas. Infinitas, eu não limito as revisões. Quando a gente ainda está em fase de projeto conceitual, que é a criação, o cliente ele pode modificar quanto ele quiser. A partir do momento que ele aprova, eu passo para a parte técnica. Aí, se ele quiser mudar o projeto, eu preciso cobrar dele essas horas trabalhadas, porque ele já aprovou a criação, né? E o desenho técnico é desenho técnico para executar na obra.
Mas por que são infinitas? Porque quando a gente faz um briefing muito bem, né, ali, uma escuta ativa, com perguntas certas, ele não vai ter revisão. Às vezes ele não vai ter dúvida. Talvez seja uma revisão ou outra de uma cor, de uma poltrona, mas ele não vai ter dúvida. E aí, como que você acerta nisso? Você pergunta sobre emoções. Então você pergunta, você gosta de frio ou de quente? Ah, gosto de quente. Por que você gosta de quente? Ah, porque eu gosto de ir pra praia. Numa viagem de praia, o que mais te marcou? Ah, me marcou pisar na areia. Aí você fala, textura. Ele gosta de textura. Então, o que eu vou trazer de textura para esse projeto? Um tecido específico num sofá, uma textura na parede, o tom da areia na parede, entendeu? Ah, eu gosto de... Não, eu tenho pavor de conversar com as pessoas. Mas por quê? Ah, porque meu tom de voz é assim. Aí você vai perguntando coisas que não tem nada a ver com arquitetura, mas tem a ver com comportamento. E se a pessoa vai viver naquele ambiente, a gente precisa entender do comportamento. Senão ela nunca vai se sentir em casa. Então, para você criar uma casa, que ela se sinta em casa, você precisa entrar no íntimo dela, né? Então, assim, eu escutei uma coisa que é bem marcante de um cliente falando assim, não, porque essa obra está atrasada, Eu falei, gente, a obra não está atrasada. Da onde que ele está tirando que a obra está atrasada? E eu mostrava cronograma e falava e conversava. Não, isso é porque ia acabar em tal mês e não vai acabar. Eu falei, porque a gente aumentou o escopo, você aumentou, resolveu mudar aqui, porque a obra tem disso. Não, eu não vou mexer no telhado, agora eu vou mexer no telhado. Aí, pronto, mais 2 meses. Se chover, então, mais 3 meses. E ele falava que estava atrasado, até que chegou um dia, falei, vamos almoçar junto e tal, e ele veio conversar, ele falou assim, sabe por que eu tenho essa sensação de obra atrasada? Porque eu tô esperando por essa casa há 30 anos. Caramba. Eu falei, cara, eu sabia que tinha a ver com a história dele. E aí ele contou a história, porque ele morou em muitas casas, ele morou com muitas pessoas, morou com vó, com tia, com isso, com aquilo. Então, para ele, a construção daquela casa, né, com a família dele, era algo muito, muito forte. Então, para ele, estava atrasado, porque ele queria isso quando ele tinha 12 anos, e não agora. Né? Então, quando você escuta do cliente, a história dele, o que marcou, então, a pesquisa de briefing tem que ter perguntas disso. Qual é a sensação que você quer ter quando você entrar no seu quarto? Quando você sentar na sua cama. Se é um quarto compartilhado, o que pode, o que não pode? Por que não pode? Para você criar soluções para atender essa necessidade. A gente está falando de um nível de complexidade, Bia, que talvez as pessoas possam achar que é maior ou menor, mas como é que fica a precificação nisso? Porque aí a gente está falando de um projeto, não é que todos entreguem de qualquer forma, não estou falando isso, mas a gente está indo num nível de profundidade maior para entender o cliente, que existe um trabalho todo por trás que não tem a ver só com a técnica de cores e espaço. Você está indo na questão do relacionamento, da consciência, da neurociência. Então, como é que você precifica o teu trabalho, sabendo que envolve essa complexidade, mas também sem se desvalorizar, sem brigar por preço, por exemplo? Olha, Thiago, a questão de preço, ela vai muito do seu posicionamento, né? Então, assim, não existe no meu escritório cobrar por metro quadrado, porque é muito disso, vem do complexo o quanto é complexo aquele projeto ali. Às vezes o mesmo apartamento, no mesmo prédio, 2 apartamentos iguais com famílias diferentes. Um eu vou fazer em 3 meses, outro eu vou levar 1 ano fazendo. Imagina se eu cobrasse por metro quadrado. Porque depende da história de cada um. Então, por isso que eu tenho um pré-briefing antes de eu emitir a proposta para o cliente, para eu entender um pouco, e aí perguntas chaves para eu captar desse cliente o quanto é complexo aquele projeto ou não. E aí o meu valor, ele vai por sentimento, por horas trabalhadas, né? E quanto que eu vou ter de atendimento naquele cliente ali. Então isso é uma experiência, né? Eu tenho 20 anos de escritório, 20 anos ativo de escritório. Eu abri o meu escritório, inclusive, tá fazendo 20 anos agora em julho, né? Legal, parabéns. Julho de 2006. Foi meu primeiro trabalho.
É muita coisa vivida, né? Para você explicar, para você entender do cliente. Então, quando o cliente chega para mim, que eu faço essa conversa, eu já consigo entender qual é o nível ali de exigência. E aí, quando eu apresento a proposta, eu converso, eu me posiciono, ele já sabe. Ele enxerga valor, né? E isso vem muito de um trabalho de posicionamento também de rede social. Então, o que a gente, né, sempre fala de criar vídeos, se posicionar, saber falar, saber trazer ali um conteúdo, um contexto. O cliente, quando ele vem pedir um orçamento, ele já mapeou você por inteiro. Antigamente isso não existia, né? Antigamente era mais difícil. Mas hoje com rede social, porque falo antigamente porque eu sou de uma época que eu apresentava a proposta no escritório. Sim. E hoje não. Então, hoje com rede social, a sua venda já está todinha ali no seu conteúdo que você já preparou. Por isso que você precisa preparar conteúdos estratégicos. Eu vivi uma experiência dessa, e quem acha que é brincadeira isso, teve um momento que um vídeo meu teve um alcance bem acima da média na época. Uma moça entrou no perfil, me procurou para uma potencial mentoria e me contratou. E aí no onboarding eu perguntei, como é que você me encontrou? O que te levou a tomar essa decisão? Ela falou, Thiago, eu vi um vídeo seu, eu entrei no seu perfil e vi que você tinha respondido 5 caixinhas de perguntas. Uma das caixinhas era exatamente a minha dor. Quando eu senti mais confiança através disso, eu fui no teu feed e maratonei vários vídeos seus. E o interessante está aqui, vários desses vídeos que ela viu não tinham performado bem, tinham flopado, não tinham tantas curtidas. Olha só, não significa, né? Mas serviu de validação para essa mulher Fez contratar. Uma venda. Fiz uma venda. Então, vários vídeos flopados em conjunto geraram valor nessa mulher que, através de um vídeo que viralizou, decidiu me contratar. Então você está coberta de razão, no meu ponto de vista, porque você produzir conteúdo, estar posicionada, vende para você enquanto o cliente não chega numa apresentação de projeto. Olha só, existe várias formas disso, eu falo demais para os meus alunos. As pessoas ficam muito preocupadas em encher o escritório de projeto. E eu falo, não, você pode vender várias vezes para o mesmo cliente. Fazer vários projetos para ele. Não, dentro do mesmo projeto. Né? Então, porque o projeto é um produto. Né? Você desenvolveu o projeto, é um produto, e dentro desse produto eu tenho ali um acompanhamento de compras, por exemplo, que é escolher, validar os materiais que eu coloquei no projeto. Depois disso, eu tenho a opção de vender para ele um acompanhamento de compras, que é o quê? Fazer uma planilha, validar os orçamentos, saber se aquilo ali realmente vale a pena ele trocar aquele produto, rodar as lojas com esse cliente. Então ele pode te contratar para isso. Existe o acompanhamento de obra, que é você fazer visitas técnicas para tirar dúvida da equipe de obra. E dentro desse acompanhamento ainda tem gerenciamento e administração, que são outros produtos também que você pode vender. Além disso, que é algo que eu vendo com muita facilidade, é o gerenciamento de compras, que é diferente do acompanhamento de compras. Inclusive, eu estava gravando conteúdo hoje para isso, para subir para o feed. Então, quando eu gravo esse conteúdo para o feed, para o meu Instagram ou para o YouTube, quando o cliente vai fechar comigo, ele já viu, ele já sabe como é que funciona o meu trabalho. Sim. Que não necessariamente é igual ao do outro escritório, cada um trabalha no seu formato. E aí, o que é o gerenciamento de compras? É eu gerenciar esse produto de um fornecedor que eu indiquei de ponta a ponta. Desde a escolha, a aprovação, a venda, controlar a nota fiscal, controlar o pagamento desse fornecedor, a entrega, validar se entregou tudo. Aí veio caixa quebrada, quem é que vai trocar, quem é que vai receber, quem é que vai isso. Assentou o piso, como é que tá bom, tá ruim, tem que trocar. Pós-venda daqui a 1 ano, aí eu tenho um período, né, de validade. Isso é um gerenciamento de compras do produto que eu vendo à parte. Então, olha quantas coisas para um único cliente. Sim. E aí, o que acontece com isso? A minha atenção para esse cliente é muito maior. Claro. É muito maior. Eu preciso encher o escritório e aí não conseguir dar conta, não entregar as coisas no prazo, né, os projetos no prazo. Então, quando o cliente ele chega, se eu já me posiciono, eu já informo isso na minha rede, ele já sabe. Perfeito. Tem um ponto importante aí que é o seguinte. Imagino que, como na maioria das áreas, existam muitos profissionais da sua área que são bons tecnicamente, mas são ruins de gestão. Você fala muito sobre agenda, sobre compromisso, sobre horário, sobre entrega,
Por que você acredita que tem muito profissional vivendo isso? Muito bom de projeto, mas não tão bom de modelo de negócio. Primeiro ponto, porque faculdade de arquitetura, faculdade de design não fala de gestão. Exatamente. Né? Você passa muito, assim, ó, é um soprozinho na parte, né, de gestão ali, mas é muito... E profissional criativo tem dificuldade com gestão. Com certeza. Tem muita dificuldade com gestão, né? Porque vai falar de números, vai falar ali de vendas, vai falar de organização, de delegar tarefas, porque hoje o maior gargalo de um escritório é você não saber delegar as tarefas. Então, assim, precisa o profissional, o arquiteto, fazer o executivo, o projeto executivo? Não, ele pode delegar essa tarefa. Ou para um estagiário, ou para um arquiteto, que é contratado no escritório, ou um freelance, um arquiteto freelance. Né? Existem escritórios hoje em dia que só fazem levantamento. Então, vai lá na obra e faz o levantamento e já passa para mim o arquivo todo. Então, eu não preciso fazer essa parte. Então, isso é importante, você aprender a delegar. E isso faz parte da gestão, você escolher o que você vai ficar à frente. Então, quando você deixa de se ver como profissional autônomo, criativo e tal, e passa a se enxergar como empresário, o jogo muda. Porque você tem que estar à frente do quê? Da parte criativa e da parte comercial, que é atendimento ao cliente. É estar junto do cliente, ir na loja, vai na obra, vê se tá bom, se não tá bom, é o seu olhar clínico. Uhum. Agora, sua retaguarda, seu staff, que é planilha, montar o orçamento, validar, fazer render, fazer modelagem, projeto, isso não precisa estar na sua mão, né? E por que eu falo muito de gestão? Primeiro que eu sou virginiana, já nasce na veia com aquela coisa, né? E eu gosto muito de falar sobre isso. E eu tenho MBA em gestão empresarial pela FGV. Eu fiz, que era também um curso voltado para arquitetura, e que eu estudei com professores magníficos, assim, professores que tinham um escritório em Dubai, em Nova York, que traziam uma realidade que a gente achava que era muito distante, que era a mesma da gente com o escritório home office. Então, assim, não muda o tamanho do escritório, não muda o problema, né? O que muda é como você vai lidar com aquele problema ali, que tem a ver com o comportamento. Sim, a gente acaba voltando no comportamento. Tudo, né? Para ter essa certeza, essa clareza que você tem, Bia, teve algum grande erro que você cometeu ou enfrentou, que foi o estopim daqui não dá mais para continuar assim, eu preciso ajustar as coisas aqui? Não, erro é o tempo inteiro, né? Sim. Porque você só aprende com erro. Então, como eu abri o escritório, eu era muito nova, eu tinha 25 anos. Eu ainda era estudante de arquitetura, mas eu já estava formada como design, e meu escritório nós abrimos para fazer cenografia. Sim. Né? Porque eu tenho uma formação em cenografia também, e a gente montava exposições cenográficas para um cliente que era dentro da construção civil, que era ligado ao sindicato e o serviço social da construção civil, e a gente montava as exposições para os operários. E depois isso foi crescendo, e essas exposições rodavam escolas públicas, foi para dentro de container, foi para Maracanã, né? E tudo mais. E ali a gente precisava entender aonde era muito do comportamento, era o público que iria assistir aquele produto, como que ele iria assistir, né? Como é que ele ia se movimentar dentro do... Então, como eu montei o escritório, eu era muito nova, eu não tinha experiência ainda, porque eu trabalhava numa construtora de reforma predial, era completamente diferente. Eu fui aprendendo com meus erros. Então, o erro não acaba, ele muda. Sim. Ele muda. E como é que hoje tá? Hoje eu evito muitas coisas, porque eu já sei, isso daqui pode dar problema lá na frente. Então, eu já vou aqui me blindar disso daqui e daquilo, porque 20 anos de experiência, né? Claro. Então, assim, quando eu fui fazer o MBA de gestão, é porque eu sentia muita falta dessa questão da gestão. Foi aí que a gente abriu o CNPJ, porque até então a gente era só autônomo, fazia RPA, perdi uma grana de RPA, porque também não tinha esse direcionamento na faculdade. Então, todo mundo tinha aquela questão do, emitir nota fiscal, vou perder muito dinheiro. Não, gente, emitir nota fiscal faz você ir para outro patamar.
né? Então isso é uma visão empresarial. E o MBA me trouxe muito isso. Sim. Você buscou conhecimento, mas também aprendeu com os próprios erros, como todo mundo. O que nem todo mundo faz. Tem gente que busca só o conhecimento, mas se frustra com o erro e para. E desiste. E tem gente que vai na raça e também não busca o conhecimento. Olha, uma coisa que eu tenho muito, Thiago, é o seguinte. Eu errei, eu quero saber por que eu errei. Aonde que tá? Muito difícil, me dói o erro de... mas o cliente também não entende. Não. Se tá tendo esse problema aqui, primeiro eu quero saber aonde que eu poderia ter feito diferente. Porque a percepção do outro, muitas vezes, está no olhar dele, a interpretação dele por experiências vividas, e aí de novo a gente volta em comportamento, né? Mas se eu tô me especializando nessa parte comportamental, e a arquitetura tem muito a ver com isso, como é que eu posso me comunicar melhor para evitar esse erro com esse cliente? Mas não foi assim que eu entendi. Por que ele não entendeu? Porque eu não me comuniquei direito. Essa comunicação poderia vir num papel, poderia ser só falada, né? Nem sempre é só o falado. Você fala, mas você valida num papel ali, numa assinatura, num contrato, qual é a sua entrega. Porque às vezes a interpretação dele é outra, né? Então a comunicação está muito forte nisso. E aí é isso, aí você vai aprendendo com os erros e vai se blindando, né? Sim, falando em comunicação, você não se ateve só aos projetos, mas começou a mentorar, a ensinar pessoas. Como é que foi essa virada de chave? Quando aconteceu? Quando que você enxergou essa possibilidade dentro da sua audiência, dentro do que você gosta de fazer? Como é que foi essa tomada de decisão? Foi, assim, não era algo que eu vinha na minha cabeça, assim como a arquitetura também não era algo que meu sonho é ser arquiteta. Meu sonho é dar aula, né? Veio o design, veio a arquitetura. Hoje em dia, meus projetos que envolvem arquitetura, eu sempre tenho engenheiro e arquitetos comigo nos projetos. Por isso que eu falo, me formar, concluir, assim, deve faltar um ano, é uma coisa ridícula, sabe? Ridícula. Mas que é aquilo do deixar para depois, porque vem outra coisa na frente. Não programou, né? Mas hoje não faz falta porque eu fiz a faculdade basicamente toda, né? Faltou ali a parte mesmo final. Eu trabalhei junto de engenheiros dentro de uma construtora. Então, eu tenho uma vivência muito grande de obra. Então, eu tenho essa experiência em si. Então, hoje, isso não me faz falta numa solução de projeto. E eu sempre agrego um engenheiro junto comigo nos meus projetos, porque eu acho fundamental isso. Quando veio a questão da mentoria, foi algo que, por conta da maternidade, né, a experiência ali do parto, de eu falar, eu preciso mudar o meu formato. Ali, quando a minha filha nasceu, eu já tinha entregue a minha sala física para trabalhar de home office, porque eu queria estar perto dela. Sim. Porque eu tinha um questionamento muito grande, que era, por que eu tenho que abrir mão da minha vida profissional porque eu vou ter filho? Isso não era algo que eu aceitava, né? E por que eu tenho que abrir mão da maternidade porque eu quero trabalhar? Que contraste. Né? É o contrário. E aí isso vem de uma experiência de infância. Eu, durante muito tempo, eu via minha mãe saindo para trabalhar. Teve um período que ela saía cedo e voltava tarde, então eu não via, porque eu estava dormindo ainda. Então eu ia ter uma vivência maior com a minha mãe no final de semana, né? Eu ficava com a minha avó, que morava com a gente. E eu não achava justo ela abrir mão. Primeiro que ela não tinha opção, porque como era viúva, sim, ela tinha que trabalhar e estudar para sustentar a gente, para criar a gente. E segundo ela tá fazendo o que ela gosta, né? Então ela tá abrindo mão por uma necessidade. E aí aquilo ali, eu cresci assim, não, eu não quero trabalhar como CLT de ninguém, de empresa. Eu quero trabalhar dentro do meu horário, eu quero fazer o meu horário. Então, talvez por isso que o empreendedorismo veio sempre muito forte na minha vida, sim, porque eu queria trabalhar da minha forma, né? E quando a maternidade veio, eu falei, cara, eu não quero parar de trabalhar, mas eu também não quero deixar minha filha numa creche. Eu não quero receber da creche o vídeo dela dando os primeiros passos. Eu quero que ela dê os primeiros passos comigo. Eu quero viver isso com ela. E já que eu sou autônoma, né, eu tenho minha própria empresa, por que eu não posso acertar ali? Precisa ter algum caminho que vá funcionar.
E aí eu comecei a estudar e testar. E aí a primeira coisa que eu fiz, quando eu voltei da maternidade, foi listar o que eu fazia e que não dava certo. Que era o meu motivo de dor de cabeça e que exigia muito a minha presença. E uma delas era estar à frente da obra, que era administrar as obras. Então eu não falei, agora, a partir de agora, só empreiteiros que fazem minhas obras. Eu só vou fazer visita. E aí eu fui listando tudo que estava dando errado. E aí eu fui modelando um negócio para minha realidade que funcionou super bem, que era aprender a delegar, passar para o outro, enquanto eu estava com a minha filha ali empurrando o carrinho na orla da praia de Piratininga, porque a gente morava ali, eu respondia as tarefas que eu precisava responder. Na hora que ela estava tirando a soneca dela, eu entrava, montava no Trello toda a programação que a equipe precisava dar conta. E eu fiz de um formato que ninguém ficava preso à minha pessoa. Eu delegava as tarefas, eu gravava os vídeos explicando o que tinha para fazer e cada um pegava no seu horário para fazer. Eu precisava da entrega ser na data certa. Agora, se ele ia fazer de manhã, de tarde, de noite, sábado, não me interessa. Lógico. Era freelancer, era terceirizado, era um estagiário à distância, cada um ia fazer o seu. Então isso me deu uma liberdade de trabalhar num formato muito confortável para eu estar com ela ali presente. Quando veio a pandemia, as pessoas vieram atrás de mim, Bia, como é que você trabalha à distância? Pelo amor de Deus, porque era todo mundo no escritório físico. Sim. E eu trabalhando ali, de casa, e meu escritório crescendo. Eu tinha separado, eu tinha uma sócia, na época eu tinha separado da sociedade quando estava grávida, porque ela foi também para uma outra área, muito minha amiga, amo de paixão, a gente vira e mexe, a gente tá junta. E eu tava ali sozinha, controlando o escritório, e o escritório crescendo, pegando casa de alto padrão, e um monte de estagiário, um monte de colaborador trabalhando da sala da minha casa. Então eu quebrei ali várias expectativas, né? Uma que precisava ter um escritório físico, bonito, grande, cheio de gente para trabalhar. Não precisava. Para ter uma casa, um projeto de alto padrão. Não precisava. Ter um monte de funcionário. Não precisava. Então, quando a pandemia chegou, as pessoas vieram me pedir ajuda. Bia, como é que você faz? Como é que você faz? E aí eu comecei, não, faz aqui, senta aqui. Faz assim, faz assim, faz assim. Aí as pessoas, inicialmente de forma altruísta, dando dica. Era aquela ajudando. Coisa. Me ajuda? Claro, senta aqui, toma um café, vamos lá. Aquele meu jeito de, né, entregar o jogo para todo mundo, porque me dá prazer. Sim, lógico. E aí eu descobri que eu gosto de ensinar. Porque também nunca veio na minha cabeça em dar aula, ser professora. Jamais, nunca passou pela minha cabeça. E eu falei, olha, até que isso pode ser um negócio, né? Pode ser um outro caminho. E as pessoas começaram a me pedir, por que você não grava um curso? Vende um curso disso, vende um curso daquilo, faz isso. E aí eu falei, então tá bom. Aí, como uma boa virginiana, lógico, falei, então, se é pra brincar, vamos brincar certo, né? Fui atrás de estudar como é que eu faria, porque não é fácil, gente. Infoproduto não é fácil, não. Por isso que eu tenho um desespero quando eu vejo alguém na internet falando assim, esse aí é só mais um vendedor de curso. Cara, mais um vendedor de curso na internet. As pessoas não têm ideia de que, obviamente, todo mercado tem os profissionais sérios e aqueles que são não tão sérios, vamos falar assim. Mas você não tem ideia do que é estudar, se capacitar, entender de mercado, promover um bom produto, gerar credibilidade para que as pessoas confiem no seu produto e construir um produto que gere transformação no outro. Exatamente. Então, minimizarem, se você faz isso, pelo amor de Deus, saiba separar as coisas, porque minimizar uma pessoa que trabalha com infoproduto a vendedor de curso, de uma forma pejorativa, não existe. Não, e o quanto de gente tem por trás, né? Porque eu tenho a gestora de tráfego, eu tenho a social selling, eu tenho pessoal que vai fazer mídia, né? Hoje eu tomo conta da minha rede social, eu que faço todo o meu conteúdo e eu que faço as minhas mídias. Agora eu tô com acesso ao produto do Thiago, que também acelera muito, mas é tudo no meu tom de voz. É tudo em cima do meu conteúdo, da minha história, do que eu já coloco ali. Então, assim, é ter as ferramentas certas, porque o Instagram, ele tem que ser a minha pessoa ali, claro, né? Para o cliente chegar até mim. Agora, eu preciso, aí de novo, delegar as tarefas. Eu preciso fazer o tráfego, eu preciso editar meus vídeos, eu preciso gravar
ser próprio videomaker. Não, eu posso fazer uma coisa ou outra, né? Botar o celular ali na obra e gravar um pouquinho, mas gerar um conteúdo grande, Sim, eu vou claro. precisar de outras pessoas. Sim. E o quanto que isso é importante. E aí eu abri um outro CNPJ, porque se eu fosse faturar, né? Porque a gente sabe que o faturamento de um infoproduto, quando ele explode, é alto. E eu já tenho um PJ de faturamento. Se eu junto um com o outro, eu ia sair de uma categoria. Aí entra a parte da gestão, né, contábil, financeira, que você também tem que ter um entendimento ali quando você vira empresário. Então, com assessoria, obviamente, da minha contabilidade, por onde que a gente vai? Então, já vamos começar do zero aqui, porque o pessoal meu de tráfego já falou, não, Bia, se cadastrar um CNPJ na Hotmart, por exemplo, depois você não consegue mudar. E aí é como se a gente fosse começar do zero. Aí tem entrega de pixel, de captação, de várias coisas. Eu falei, então a gente já começa com CNPJ novo. Então hoje eu tenho 2 empresas, né? Uma de infoproduto, que eu faço as palestras, que eu vendo a mentoria, que eu vendo os produtos, e tenho a de projetos, que é desenvolvimento de projeto, para tocar obra, cenografia, e tem todas as categorias dela lá. E aí foi isso que veio, a questão das pessoas me pedindo essa ajuda, como é que você faz? E aí eu falei, então vou gerar um produto. E tá indo, assim, tá funcionando. Mas infoproduto muda muito rápido. Com toda certeza. Só pra gente não perder uma informação importante, assim como eu, você é do perfil que entrega muito, ajuda as pessoas. E como é que você separa isso? Até onde dá pra você ir na ajuda, na boa vontade, contribuindo com as pessoas, e até onde você trava, porque olha, isso aqui já faz parte do que eu entrego em uma mentoria, em um curso meu, ou você não separa, vai no feeling? Não, eu vou no feeling, porque o que acontece na mentoria? Eu entro na empresa da pessoa. Então não adianta eu falar da minha como exemplo para ela e ela aplicar e não dar certo. Por quê? Porque envolve muita coisa. Comportamento é um deles. Envolve muita coisa. Então, a gente trabalha muito dentro da mentoria mentalidade. Perfeito. Porque antes de eu começar a mexer, porque não adianta a pessoa vir com um problema, se ela tem uma crença limitante nela, que não vai mudar. Eu não consigo seguir a agenda. Então, não começa. Não vai dar certo. Eu não consigo fazer, eu não consigo delegar. O projeto tem que ser comigo. Então você não começa, você não vai crescer. Então a gente tem que trabalhar a mentalidade. Você quer virar empresário? Você quer aumentar ter um olhar mais apurado ali para o seu produto, né? Aquele atendimento ao cliente, trabalhar com mais exclusividade com o cliente? Precisa aprender a delegar. Então precisa trabalhar a mentalidade. Então isso eu preciso entrar dentro da empresa da pessoa, entender, escutar dela, enxergar, fazer o rapport, claro, enxergar ali o que ela tá gesticulando, porque às vezes ela tá falando uma coisa aqui, ó, tá verbalizando uma, mas o corpo, ó, totalmente diferente. Tá fechado. Aí eu falo, esse assunto aí eu tenho que entrar mais. Mas eu vou por aqui, eu vou por ali, até eu descobrir o que é. Então, assim, eu não tenho medo em falar, entregar muito, até porque eu gosto de falar. Mas quando você entra na empresa da pessoa e você adapta aquilo ali para a realidade dela, porque às vezes são 3 sócios, ou é uma pessoa com um monte de gente na equipe, para cada pessoa é um formato. Por isso que a mentoria é individual. Sim. A gente está praticamente caminhando para o final. Quero te perguntar, Bia, quais são as características que um profissional que está nessa empreitada que você está hoje, pode ser um arquiteto, um design de interiores, ou alguém que já está considerando continuar trabalhando, mas ensinar outras pessoas também, o que esse profissional precisa ter como característica forte para conseguir manter a consistência, evoluindo, entregando um bom resultado? Você diz para alguém que queira ir para esse lado de infoproduto. Isso, alguém que de repente já trabalha com projeto, mas entende que conseguiria ajudar outras pessoas, formar outros produtos também. O que essa pessoa precisa ter como característica para dar certo? Eu acho que o primeiro ponto é gostar de se comunicar. Não achar que o que é seu é só seu. Eu não vou mostrar minha proposta aqui porque todo mundo vai copiar. Vai copiar. Eu tenho o maior prazer que copie. Mas sabe aonde a pessoa vem para mim? Ela vai pegar lá o que é cópia e ela fala assim, mas olha só, me escuta aqui, deixa eu falar isso. E eu escuto a pessoa e eu ajusto aquilo dali. Então, o que a pessoa quer? Contato comigo. Então, se você não gosta de doar seu tempo, de se comunicar, de dividir suas coisas, não vá. Não vá para essa área.
Porque é uma área de, primeiro, muita doação e fazer com que as pessoas queiram estar com você, né? Então, senão, não tem. Isso da pessoa não ter contato com, né, com a pessoa que está vendendo o produto ali, eu acho muito ruim. Às vezes a gente entra em umas mentorias, você entra por causa da pessoa e você só fala com a equipe. Não tem nenhum acesso. Não tem acesso. Sabe, eu até comentei isso com você, né? Que eu faço parte de uma comunidade do Misha Menezes. Sim. Adoro ele. Misha Ele tá fera. dentro do grupo, ele fala no grupo todo dia. Sim. E a gente sabe que é ele porque ele faz vídeo, ele manda áudio, ele fala em texto, você sabe a linguagem dele, né? E ele tem a equipe dele lá dentro falando. Então, assim, como é que você entra num produto que você não vê a pessoa? Pra mim isso não existe. Então, você tem que gostar de se comunicar. Então, esse é o primeiro ponto. E ter disposição, né? Porque muda muito. Sim, muito bom. O que a gente consegue deixar como um ensinamento prático, Bia, para aquele profissional que ainda não começou? Uma coisa que a gente não falou ainda no episódio aqui é aquele que está buscando entrar nessa área. O que você pode deixar como ensinamento prático para que essa pessoa economize um pouco de tempo e esforço? Olha só, eu acho que para quem está começando na área, vou falar da área da arquitetura, depois a gente fala da área de infoproduto. Quem está começando na área da arquitetura, né? Hoje a gente tem no mercado muitas possibilidades de a gente acelerar o nosso processo, porque a gente tem cursos digitais. Você não precisa estar numa faculdade para aprender sobre determinado produto. Então você encurta, você pula, né? Eu estou em 20 anos, sempre tem erro, vai continuar tendo erro e vou aprendendo com erro. Então, se hoje eu estivesse começando, eu pudesse pular direto, escolasse em alguém que me falasse todos os caminhos, não tenho dúvida que eu faria isso. Claro. Né? Porque você acelera o seu processo. E trabalhar muito a questão, a gente falou aqui de neurociência, eu sou estudante de neurociência, vou me formar agora numa pós de neuroarquitetura e que a gente trabalha o tempo inteiro comportamento. Então, a arquitetura tem muito disso, mas a gente está encaminhando para cada vez mais para a questão comportamental em qualquer área. Então, se você não trabalhar a escuta ativa, enxergar o outro, entender o outro, né? Não achar que tudo que a pessoa está falando é um ataque, mas calma aí, por que ela está falando aquilo dali? E você começa a entender e vai lá e faz a solução com mais facilidade. Então, trabalhar, estudar muito isso, a parte de comportamento é primordial. E aí o comportamento vai para os dois lados. Claro. Para quem está na frente ali de um infoproduto, que eu acho que é comunicação, saber se posicionar ali, trazer muita informação, né, na sua rede, para você entender, será que o que eu falo pode virar um produto? Porque nem tudo vira um produto, né? Mas será que pode? E aí você testar. O meu virou um produto porque as pessoas começaram a me pedir. Porque até então eu achava que era algo que eu estava fazendo ali para viver melhor o meu dia a dia com a minha filha. Pra gente fechar, quero que você deixe um recado para quem está assistindo, no sentido de entender que o seu hobby pode ser a tua profissão, ou o que você vai fazer para sua vida. Eu sei que tem muita gente que ignora isso. As pessoas que acham que aquilo que elas fazem bem não é bom o suficiente para ganhar dinheiro. Aquilo que elas fazem bem é menos do que talvez um médico. Que recado você deixa para essa pessoa que está assistindo agora, que precisa desse chacoalhão para valorizar os próprios talentos? Olha, eu vou até olhar aqui para a Isso. câmera. Todo hobby pode virar seu carro-chefe aí de ganhar dinheiro. Porque quando a gente faz algo que a gente ama, a gente faz com prazer. Então você vai em busca de melhorias, você vai em busca de crescimento, você vai entender, vai lapidar ali aquilo dali, né? E você vai explicar com paixão. Olha, essa casa tá funcionando, eu fiz aquela fachada assim por causa disso, porque o sol vai entrar por ali, porque tem uma ventilação cruzada, porque vai trazer um bem-estar, por exemplo. Eu amo falar sobre neuroarquitetura, comportamento, porque é algo que eu tenho aplicado demais, estudado demais. E porque isso vai diretamente no conforto do dia a dia da pessoa. Então não tem como isso dar errado, porque eu tô falando, tô estudando e eu me apaixono, em cada aula eu fico apaixonada naquilo dali. Poderia ser só um hobby, uma leitura de neurociência para mim? Poderia, mas eu trouxe isso para minha profissão e estou aplicando cada vez mais. E isso talvez possa virar até
uma parte do meu curso, né? Que na verdade meu curso agora tem um nome de neurogestão, posso virar uma professora de alguma instituição, alguma coisa assim, porque eu amo o que eu faço. Então, às vezes a gente se forçar, eu vou para essa profissão porque essa profissão ganha dinheiro. Não, a pessoa que ganha dinheiro naquela profissão é porque ela ama o que ela faz. Eu já, quantas vezes a gente fala assim, um monte de engenheiro vendendo cachorro quente, médico dirigindo Uber. Sim. Tem, porque a pessoa não gosta do que faz. Então, eu acho que primeira escolha é, eu amo isso daqui, eu amo desenhar. O que me conecta com esse desenhar? Pode ser arquitetura, pode ser design gráfico, pode ser várias outras coisas. É criador de conteúdo, trabalhar com cinema, né? Muito bom. Bia, curtiu o papo? Amei. Que legal. Passou até rápido. Passa rápido. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, nos seus canais digitais, para ter acesso ao que você ensina, aos seus produtos, enfim? Bom, no meu Instagram é Bia Muniz Interiores, onde eu falo muito de arquitetura, de design, do processo ali da obra, de gestão principalmente, e mostro projetos também ali. No TikTok também, estou começando no TikTok, muito bom. Que é um conteúdo completamente diferente. Totalmente. Nossa, eu tô até assim, tô estudando para isso porque é muito diferente, eu tô muito ali dentro do Instagram. E no Instagram é o meu principal canal. Tem o YouTube também, mas que é um projeto que eu quero retornar. Olha aí. Gerar mais conteúdo. De repente, em breve, novidades. E o que eu tenho feito bastante, comecei a fazer do ano passado para cá, é palestra para os eventos. Sim. E principalmente para lojista, né? Que quer montar, às vezes, um evento para arquitetos e quer falar de um tema, e a gente vai lá e constrói esse tema, principalmente sobre gestão, para todo mundo ouvir ali. Perfeito. Obrigado, viu, Bia, por esse tempo. Obrigado por entregar tanto aqui. Eu fiquei muito feliz com o episódio. Eu que agradeço. E você que assistiu, espero que esse conteúdo tenha te ativado. Esse é o objetivo aqui do Ative Podcast. Se você quiser destravar a sua comunicação, melhorar a sua capacidade comunicativa, de repente você está assistindo e se sente incapaz de participar de um podcast como esse, mas é possível, comunicação não é dom, é treino, tem algumas opções de treinamentos que eu tenho aqui na descrição e eu te espero no próximo episódio. Até lá!